O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou dados que apontam a falta de investimentos na educação no campo como um fator que diminui o potencial de produção agrícola. Nós conversamos sobre este assunto com o professor de ergonomia, Gelson Marchioro. Professor Gelson Marchioro, seja bem-vindo ao nosso programa. Professor, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou que a questão da educação influencia para que a produção agrícola seja abaixo da capacidade. Até que ponto o senhor acredita que isto é verdade? Seguramente a educação é o instrumento mais importante de revolução de uma sociedade. É o instrumento que tem um resultado uma resposta mais rápida em termos de adoção de tecnologia, em termos de adoção de melhoria de indicadores produtivos, indicadores de renda, indicadores sociais de qualquer população e de qualquer nação. Obviamente que essa pesquisa do IPEA, ela tem uma importância enorme pelo objetivo, pelo método como ela foi feita, foi realizada, mas muito mais pelo que ela conseguiu expressar em números, um assunto que a maioria da população sabe, que é a influência direta entre a educação e a melhoria dos índices de produção e produtividade e, como consequência, a melhoria de renda das pessoas que moram no meio rural e também a melhoria das condições sociais, acesso à saúde, à educação, como uma consequência. A educação como uma base para acesso de políticas públicas e também a educação como uma base para a melhoria produtiva e, como consequência, a melhoria da renda. Professor Gelson, de quem que é a responsabilidade ou quem deveria dar suporte de atender a educação no campo? A responsabilidade pela melhoria da educação do meio rural, ela deve ser pública. Deve ser uma política pública do governo. Mas por que a baixa escolaridade? Porque hoje quem é a população do meio rural são pessoas com uma faixa etária maior, de mais elevada idade, que não tiveram acesso à educação há anos atrás, né? Mas ainda hoje a evasão escolar é muito grande no meio rural brasileiro. E isso é um papel da política pública, básica, que tem que chegar nestes espaços mais longe, né, nesses territórios que são mais longe, para fazer com que estimular as pessoas a melhorar o grau de escolaridade, né? Especialmente a escola básica, né? Primeiro grau, segundo grau. Hoje, uns 10, 15 anos para cá, no Brasil, uma importância muito grande, um aumento grande de ofertas de vagas em universidades federais. Entretanto, elas não têm dado conta da quantidade e da demanda de alunos ou da demanda de pessoas para que querem acesso. Então, de modo que entra outros formatos de universidade, no caso a própria UNO Chapecó, né? Que a UNO Chapecó, ela tem recebido e tem uma importância regional muito grande, porque ela realmente está enfocada na dinâmica de desenvolvimento regional. Houve um êxodo rural muito grande nesse último período, no ano de 1996. Este êxodo rural de 96, muito capitaneado pela mecanização no meio rural, que foi a extinção que foi o advento do plantio direto, dos transgênicos, né, da verticalização das produções, fez com que muitos jovens tivessem que vir para a cidade. E a maioria deles optou em estudar. Esse estudo, esse acesso à universidade, que no caso a UNO Chapecó foi a principal universidade regional
que absorveu este contingente de jovens, conseguiu formar de forma multidisciplinar estes filhos de agricultores. E que hoje, 10, 15 anos depois, conseguem dar uma resposta na sociedade, né, na região, e talvez seja um dos principais motivos pela qual a nossa região, que é uma região essencialmente agrícola, não esteja passando por uma crise econômica. Professor, essa questão da educação no campo, né, se houvesse maior quantidade de políticas públicas e também qualitativamente falando, ela evitaria um êxodo rural ou ela aumentaria um êxodo rural? É uma questão difícil, porque se por um lado a educação ela estimula o nosso modelo educacional, ela estimula o jovem a sair do meio rural. Essa é uma verdade. Mas eu tenho percebido que se formatos educacionais voltados ao meio rural, voltados à tecnologia, voltados ao empreendedorismo, voltados a poder aproveitar o meio rural como um espaço, né, digno de moradia, um espaço valorizado, um espaço que as pessoas tenham uma boa imagem, né? Com certeza a educação faria com que muitos jovens possam ter uma visão diferente do meio rural e assim voltar. Realmente é uma questão difícil. Eu tenho percebido bons exemplos de jovens que, diferente do que a minha geração de 20, 30 anos atrás, cujos pais tinham uma visão muito negativa do meio rural e que orientavam seus filhos a sair do meio rural para as cidades em busca de outras oportunidades, tenho visto hoje, né, o caminho inverso, bons exemplos. Isso não quer dizer que seja a maioria, e isso não quer dizer que a educação esteja garantindo isso, né? Mas existem bons exemplos. E a educação seguramente é o melhor instrumento para que uma sociedade possa revalorizar, inclusive, seus espaços. E a educação é o principal instrumento para isso. Quais os resultados de uma implementação de uma educação mais qualificada no campo, em termos gerais, e também mais efetiva no sentido técnico para as pessoas e para os trabalhadores da agricultura? O meio rural tem que ser um espaço em que as pessoas tenham uma visão diferente dele e que as pessoas possam enxergar como uma oportunidade. E o jovem muito mais. Talvez o jovem tenha uma visão melhor do que os pais do meio rural. Tenho percebido isso nos últimos anos, que os jovens têm uma visão melhor do meio rural do que os próprios pais. Tenho visto que a maior dificuldade do meio rural está na infraestrutura, a qual o principal problema talvez não esteja no moço que está no meio rural, e sim na moça que está no meio rural. Porque o maior problema de sucessão, além de renda, vários fatores historicamente desconhecidos, pesquisados, né? Mas tenho visto que as meninas têm uma rejeição muito grande para o meio rural, tanto ela quanto a preparação que a sua família faz com ela. Ela não tem direitos de sucessão, de terra, não participa da gestão, então a moça se sente com menos importância e se sente com um papel menor do meio rural. Precisamos que os pais e a nossa região tenham uma compreensão clara do papel da mulher no meio rural. Porque ela é o que vai orientar se vai ter a sucessão ou não vai ter, pelo que eu tenho percebido. Certo, professor. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa.